Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Quantas e quantas vezes muitos familiares já pensaram em desistir do seu ente querido? Quantos já abandonaram, quantos já abriram mão, quantos já falam assim, eu já não aguento mais? E no vídeo de hoje a gente vai estar falando exatamente sobre isso, sobre a síndrome desmotivacional dos cuidadores. Já vai deixando o seu like, se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e vamos pro vídeo. Tamo junto? Todos aqueles que possuem um familiar mergulhado no processo de adicção já passaram por essa situação. Isso é comum e faz parte de todos os casos de drogadição. Realmente, ver alguém que nós amamos perder a própria dignidade não é uma situação fácil de suportar. Contudo, eu penso que aqui nos vídeos ao qual nós postamos, eles não são destinados a fomentarem a autopiedade. Pelo contrário, o nosso trabalho propõe humildemente soluções para o problema. Então vamos a elas. Neste vídeo de hoje, eu não vou apresentar aqui soluções meramente motivacionais para vocês. Aliás, para aqueles que desejam essa forma de abordagem, eu recomendo uma simples busca na internet. E certamente você vai encontrar milhares de postagens sobre abordagens motivacionais muito bem escritas e fundamentadas. Aqui, hoje, eu vou explicar para vocês o porquê o familiar ele sente que não consegue ajudar o seu ente querido, né? Eu vou apresentar aqui para vocês uma síndrome que ocorre entre os familiares. Bom, entenda isso. O processo de adicção ele tem o poder de gerar graves crises familiares, ou seja, crises entre pessoas que não usam drogas ou álcool, que também é uma droga. As pessoas que não usam drogas e álcool também são afetadas pelo processo de adicção. E, sobretudo, aqueles familiares que convivem mais intensamente com o adicto. Sendo assim, eu venho te perguntar agora: você conhece a síndrome desmotivacional dos cuidadores? Vamos falar um pouco sobre a síndrome desmotivacional dos cuidadores. Ela se manifesta, em geral, quando o abstêmio entra no ciclo de sucessivas recaídas. As recaídas constantes do abstêmio fazem com que o cuidador se desmotive e não acredite mais na possibilidade de que a pessoa sobre seus cuidados possa encontrar o caminho da abstinência. Essa síndrome não sinaliza que o familiar que pratica os atos aqui descritos está certo ou errado. Simplesmente, esses atos ocorrem e fazem parte da vida de cada família. Por favor, entenda. Isso e preste atenção, né, ao que eu vou dizer agora, se você achar necessário. Quais são os atos praticados pelos familiares e que indicam a existência da síndrome desmotivacional dos cuidadores? Bom, vamos a eles aqui. Exemplos comuns dessa síndrome se manifestam quando os cuidadores praticam determinadas ações, tais como, primeira, colocar o filho, o marido ou a esposa para fora de casa, por exemplo. Simplesmente expulsar de casa, colocar numa pensão, flat ou alugar um apartamento só para ele ou ela. A gente denomina isso como sendo o fenômeno do afastamento ou, em alguns casos, o fenômeno do abandono. Bom, veja bem, não é o próprio adicto que se afasta ou abandona o lar. Aqui é a família que se afasta ou abandona o adicto, porque não consegue mais conviver com as mazelas da drogadição. Segunda, manter o adicto internado por longos períodos. Entenda isso, família. A família ela opta por manter o adicto internado para que ele ou ela não possa mais denegrir, ofender, expor ou colocar a família em risco.
A família cansada das sucessivas recaídas ou do uso prolongado de álcool ou drogas, utiliza o mecanismo do internamento como forma de afastar o adicto do lar para proteger a própria família. Isso é uma variação do fenômeno do afastamento. Número 3. Existem os casos em que a família muda de endereço e deixa o adicto para trás. Nessas situações, a família opta por afastar-se do adicto. Isso é muito comum nos casos de alcoolismo, né, em que o homem e o provedor do lar e a mulher, para evitar ser ainda mais agredida ou humilhada, acaba abandonando o lar. Isso é uma variação também do fenômeno de abandono. Número 4. Dedicar-se ao trabalho e à sua família, ignorando a existência de um membro adicto. Isso é conhecido como a pura e simples negação. A família, ela ignora a existência de um membro adicto e mantém seus afazeres sem parecer se importar com o problema. É uma espécie de tampar o sol com a peneira. E isso ocorre, em regra, quando o adicto não é uma pessoa agressiva e nem causa grandes transtornos ou riscos à sua família. Esse fenômeno é muito comum com os familiares de usuários de cannabis sativa. 5. Outro caso comum ocorre quando a família ela se convence de que fez tudo aquilo que podia fazer e abre mão dos cuidados para com o abstêmio. É a simples desistência familiar porque atingiu o seu limite de suportabilidade. Isso é denominado como fenômeno de racionalização. Outra coisa interessante sobre a síndrome desmotivacional dos cuidadores é que ela ocorre via de regra antes que o abstêmio consiga atingir 2 ou 3 anos de abstinência. Em termos técnicos, a síndrome da desistência do cuidador, ela se manifesta após o ponto E, né, que é a intervenção, e antes do ponto R2 ou R3, ou seja, entre a primeira intervenção e o fim do lapso temporal necessário para caracterizar o abstêmio menor, né, que é o abstêmio menor. Então, se antes de atingir 2 ou 3 anos de abstinência, a pessoa começa a recair, né, a ter sucessivas recaídas, né, por vezes os cuidadores eles podem sentir o efeito dessa síndrome desmotivacional. Cada recaída ela causa um impacto negativo nos cuidadores, que se perguntam se foram os culpados pela recaída ou se contribuíram de alguma forma para que isso acontecesse. A sequência de recaídas vai lentamente minando a capacidade de ajuda que o cuidador possui e cedo ou tarde ele desistirá do seu pupilo. Esse fenômeno familiar ele é comum. Agora, como solucionar essa síndrome? Essa questão é muito tormentosa, já que o cuidador ele poderá se sentir culpado quando se afastar do seu pupilo, ou quando o abstêmio sofrer alguma comorbidade incapacitante, ou até mesmo no caso de falecimento desse abstêmio em decorrência de uso de drogas. Cada família possui o seu limite e existem casos muito complexos para serem analisados, né, aqui no vídeo. Bom, podemos, entretanto, afirmar que esses fenômenos ocorrem com frequência e que se você ou sua família passaram por eles, não há nada de errado nisso. Isso é muito comum. São fenômenos sociais e familiares. Agora, atente-se ao que eu vou dizer. Existem casos em que, após o abandono familiar, o abstêmio conseguiu iniciar e manter-se no processo de abstinência, de sobriedade. Porém, também existem casos em que a situação piorou e o adicto acabou por falecer. Não há uma solução fácil para isso tudo.
eu sugiro humildemente aqui, tá, gente, que a família sempre procure tratamento psicológico, né, ajuda médica e orientações técnicas adequadas para resolver cada caso de forma muito peculiar. É preciso saber o histórico familiar, o desenvolvimento das relações familiares, a relação do adicto com a família, o tempo de drogadição, a intensidade da drogadição, os riscos de exposição da família e muitos outros fatores. Sem esse conjunto de informações, não é possível aplicar nenhuma técnica efetiva e estaremos no campo meramente especulando ou da futurologia. Despretensiosamente, né, eu sugiro às famílias aqui que estejam passando pela síndrome desmotivacional dos cuidadores que conversem e interajam também com outros abstêmios que já passaram por tudo isso. Acompanhe o raciocínio. O que normalmente ocorre na prática é que a interação com outros abstêmios sempre sinaliza aos familiares, aos cuidadores, a existência de uma luz no fim do túnel e que há possibilidade de evolução no processo de abstinência. Aparentemente, estabelecer uma ponte de contato ou ponte de ouro, vamos colocar assim, entre abstêmios e cuidadores parece ser uma boa forma de remotivar todos os envolvidos no processo de abstinência. Futuramente, né, a gente vai ver aqui mais sobre essas técnicas, né, especialmente sobre a técnica da ponte de ouro, que pode nos ajudar, família, né, a integrá-los de maneira mais efetiva no processo de abstinência. Bom, por hora, basta a gente saber aqui, né, e acreditamos firmemente que o contato entre abstêmios experientes com famílias, cuidadores, terapeutas, coordenadores, né, de outros abstêmios ou adictos pode ser útil e evolutivo para ambas as partes. E eu estou aqui para ajudar. Precisando, tamo junto. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal. E se você tem alguma dúvida sobre essa síndrome que a gente abordou hoje, deixa nos comentários, me chama lá que eu vou estar te respondendo e vou estar deixando um coraçãozinho no seu comentário também. Legal? Shalom, shalom família e tamo junto. Valeu!